Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Portugal ocupa um lugar de destaque nos índices internacionais de países mais seguros. Somos o 7º país mais seguro do mundo e somos o 4º no contexto europeu. Ainda assim, existe um tipo particular de criminalidade que deveria merecer a nossa atenção. A criminalidade contra património, nomeadamente o furto de residências. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo por IAGS TV Rádio Vida 97.1. E o tema para este mês, inconformados. E porquê é que devemos estar inconformados relativamente a esta situação? Bem, já lá iremos às percentagens e ao peso que esta criminalidade tem no sistema judicial em Portugal e também nos meios necessários para a sua investigação. É que, quando olhamos para este cenário, com tantas lutas e tantas dificuldades que os portugueses têm, com tanto que lutamos para obter aquele que é o nosso património, quando os amigos do alheio chegam, queremos que as polícias tenham os meios suficientes para investigar. Pois, mas não têm, nem sequer existe um departamento específico ou uma especialidade para esta criminalidade em concreto. E o que as pessoas esquecem é que a devassa do nosso lar, a devassa do nosso abrigo, a devassa daquilo que consideramos muitos o nosso lugar sagrado e santuário, afeta também emocionalmente e psicologicamente as pessoas. Mas há alguma coisa que nós podemos fazer. Há comportamentos que nós podemos ter. Por exemplo, qualquer ladrão vai andar à procura do cofre para encontrar o dinheiro que está guardado numa casa. Daí alguns inovarem e guardarem os seus dinheiros em envelopes e caixas de vinho. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje o Major da GNR, Tiago Gonçalves Silva. Ele é autor deste livro Furtos em Residências no Submundo do Crime. Já lhe mostro o livro e vamos falar sobre ele. Boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco, Sr. Major. De facto, é uma criminalidade que tem alguma relevância no contexto dos crimes em Portugal, mas o Sr. Major, para além de ser autor de vários livros, onde este creio que é o último, é doutor em Relações Internacionais, a especialidade é Estudos de Segurança e Estratégia, licenciado e mestre em Ciências Militares, também na especialidade de Segurança, na Academia Militar, mestre em Direito e Segurança, líder coach e coach neurolinguístico com certificação internacional, professor na Academia Militar e tem um vasto currículo, digamos, nesta área. E ainda há pouco, quando bebíamos um café, realmente nós falávamos deste paradoxo dos índices onde Portugal aparece nestes rankings de segurança e depois a prevalência deste tipo de crimes. Boa noite.
Realmente estes são designados, portanto, os furtos em residência estão dentro daquilo que, em termos penais, é os crimes contra o património. Em boa verdade, não há muita investigação acerca deste tipo de crimes, que é designado na literatura científica como os blue collar crimes, ou os crimes de colarinho azul, em contraposição, por exemplo, aos crimes de colarinho branco, que basicamente acabamos por ter conhecimento, nem que seja fundamentalmente pelos mídia, mas não existia praticamente investigação acerca portanto, deste tipo de criminalidade, e julgo que era importante dar um contributo para que as polícias, os tribunais, os políticos, inclusive, e todos os profissionais que lidam direta ou indiretamente com este fenómeno pudessem, de certa forma, prever e dar uma outra resposta, portanto, a este fenómeno. É algo que é muito importante, porque este livro é baseado em reclusos. Reclusos estão a cumprir pena de prisão exatamente por este tipo de crime. Eu, sendo professor na Academia Militar e também coordenador científico do mestrado, das Ciências Militares na especialidade de Segurança, e sendo professor no âmbito, portanto, não apenas da estratégia, mas também do Estudo de Segurança Interna, julgo que deveria dar um contributo que seria importante, porque não há muito escrito, não há muita literatura acerca desta temática, mesmo a nível internacional. E, em boa verdade, julgo que devia dar um salto no conhecimento, de uma forma humilde, mas determinada, claro, no sentido de compreender melhor o fenómeno. E nada melhor do que ir às prisões e falar com aquilo que eu considero sendo os especialistas nesta área. Eu dividi portanto, o estudo, do estudo resultou 3 tipos de categorização, 3 tipos de criminalidade. Portanto, os reclusos não são todos, ou a criminalidade não é executada toda da mesma forma. Não está tudo dentro do mesmo saco, por assim dizer. Exatamente. Dividi, portanto, em 3 tipos de crime: a criminalidade local, a criminalidade itinerante e a criminalidade organizada. Dentro destes 3 tipos de criminalidade, eu estudei desde as infâncias até à reintegração social nas 4 dimensões. Primeira, o ambiente social e familiar do recluso. O que é que o fez? Quais foram as razões que o levaram, desde ter infância, que pudessem, de certa forma, servir de pré-condições para que pudesse entrar no mundo do crime. Segundo, quais foram as razões motivacionais? É a dimensão motivacional. A terceira dimensão é aquela que é relacionada com o profiling criminal, o perfil criminal, aquilo que está relacionado com a questão do modus operandi, que nas polícias é designado como a forma de cometer o crime. E depois, por último, e não menos importante, a reintegração social. Não é? E a reintegração social é fundamental também. Obviamente, neste âmbito, eles também deram o seu contributo, principalmente aqueles que eram reincidentes, como é óbvio, e que também acabou por trazer alguns fatores interessantes também que acabam por, se calhar, fazer-nos repensar, em boa verdade, sobre este tipo de criminalidade e do conceito, inclusive, até de uma forma geral, porque temos uma reincidência muito grande e isto basicamente devia ser, se calhar, e deve ser repensado. O que é que nós podemos fazer para evitar que, a partir do momento em que o recluso termina a pena de prisão, o que é que podemos fazer para que ele não reincida? E depois já também lá vamos a algumas das suas conclusões relativamente a que tipo de população, por assim dizer, é levada a este tipo de crimes. Uma das coisas que me surpreendeu foi, de facto, o quão jovens estes reclusos são, quão jovem também quando iniciam este tipo de atividades, mas para contextualizar algo. Há uma frase sua que é: regra geral, é mais fácil investigar homicídios do que um furto. Como é que nós podemos entender isto? E porquê é que é tão importante, então, o livro, precisamente para ajudar a forma de investigar este tipo de criminalidade? Muito obrigado pela questão, até porque permite, de certa forma, explorar algo que é importante também quando eu refiro que é mais fácil, de certa forma, investigar homicídios do que propriamente furtos, por exemplo, porque os homicídios em Portugal ocorrem, a amostra de suspeitos é muito reduzida quando comparamos com os furtos.
Por outro lado, a resposta também acaba por ser, a resposta mesmo dos tribunais e de uma forma geral, acaba por ser mais diferente do que aquela quando verificamos no âmbito dos furtos. Mas fundamentalmente, e este é um ponto importante, os homicídios que ocorrem em Portugal ou é por vingança ou é por situações ligadas a motivos passionais. Portanto, o leque de suspeitos é muito reduzido. Há uma ligação emocional, eventualmente, ao suspeito. Exatamente. E vítima. E isso faz com que reduza substancialmente a amostra de suspeitos. Portanto, não temos nenhum grupo de criminalidade organizada permanente em território nacional que de certa forma, leva a que o homicídio seja investigado por alguém por um leque muito maior de suspeitos. Em boa realidade, é um fenómeno que ocorre por vingança ou, eventualmente, até por razões passionais. Portanto, há uma ligação entre o homicida e a vítima, não é? No caso dos furtos, não. Temos uma amostra muito maior, porque, em boa verdade, nos crimes de colarinho branco, os furtos são a base da escola. Colarinho azul. Desculpem, do colarinho azul é a base, de certa forma, da entrada no mundo do crime. Portanto, acaba por ser um leque muito grande. E daí que eu tenha dividido, e percebi-me, efetivamente, quando fazia as entrevistas, que nem todos eram iguais. E interessante verificar que os da criminalidade itinerante e da criminalidade organizada percebe-se perfeitamente que são profissionais. Eles designam o furto como uma arte, tal e qual como qualquer outra arte. Tem razões ideológicas também, mas respondendo de certa forma à questão, é exatamente devido a este facto de, portanto, existir um leque muito maior de suspeitos no âmbito dos furtos, nos furtos em residência em particular também. Que se torna mais difícil essa investigação. Mas então podemos ir por aí e ver estas três classificações. A primeira é o oportunista, por assim dizer, Sim. não é? É o furto à residência por oportunidade. Há um desleixo, há uma janela aberta, há uma porta aberta. Mas você conseguiu identificar que há características a esta população. Sim. E essas características têm a ver com o entorno social também, Sim. De onde eles vêm. Nas 4 dimensões que eu referi, portanto, aquelas 4 do ambiente social e familiar, da motivacional, do profiling criminal, que é o perfil criminal, onde está o modus operandi, a forma de cometer o crime, e, por último, a reintegração social, eu verifiquei que existia um padrão entre todos eles, desde a criminalidade local até à criminalidade organizada. E o padrão até a organizada. Até a organizada. Verificamos que, em termos de padrão, são indivíduos jovens, muito jovens, com uma média de idades, por exemplo, 24 anos, em termos de população reclusa, na primeira pena de prisão. Não é? Porque média, alguns, isto é média. Média, não é? Quer dizer que temos mais novos e temos um que sai do padrão, inclusive, mas a maioria está ali naquela média. Okay. Depois, tiveram infâncias muito difíceis. Vivem em bairros desfavorecidos. Os pais famílias monoparentais, em que efetivamente há aqui uma lacuna em termos de referência moral que leve a que o jovem enverede por um bom caminho e por bons valores da sociedade, não é? Basicamente este tipo de padrão, este tipo de características, verificamos é transversal a todos os tipos de criminalidade. E o consumo de droga também? Já lá ia, obrigado. Portanto, agora, este é designado, portanto, aquilo que eu referi a estas características padrão portanto, são as pré-condições. Okay. Agora, há um gatilho. O gatilho para a entrada no mundo do crime é o consumo da droga. E aí na esmagadora maioria dos casos, é o clique, é o gatilho com que acaba por ser um meio caminho para que, mais tarde ou mais cedo, se entre naquilo que é o submundo do crime. Não é? Portanto, estas características padrão verificam-se em todas, desde a criminalidade local até à criminalidade organizada. Vejam, por exemplo, no caso dos Lanzas Internacionais, que é um grupo de ladrões do mais profissional que existe a nível mundial. Eles estão presentes nos Estados Unidos, estão presentes na Europa e é um fenómeno que nós vivemos transitório, isto é, que estão cá durante algum tempo e depois desaparecem,
não é? Vão para outro país. Porquê? Porque sabem que as polícias acabam por ter pistas e acabam por investigá-los. E eles, sabendo disso, acabam por deslocar-se para outros países para cometer crimes. E neste caso em concreto, os lanças, este fenómeno nasce fundamentalmente dos bairros da periferia, de certa forma, de Santiago do Chile. Portanto, é a mesma realidade que nós temos também no nosso Portugal. Não é? Portanto, agora, o fenómeno aqui, mas no caso do Chile há aqui um outro pormenor até que é importante, que eu cheguei também a entrevistar um comissário da Polícia de Investigações del Chile, que é basicamente uma polícia judiciária do Chile, que está a trabalhar na Interpol, acerca deste fenómeno e de outros, obviamente, mas esta questão dos lanças acaba por ser muito interessante, porque eles são como se fossem as Liga dos Campeões neste tipo de criminalidade, são muito proficientes, mas têm as características que são muito idênticas. A maioria deles resulta de famílias monoparentais, destruturadas, baixos favorecidos. Agora, o gatilho tem a ver logo, e nesse caso já não é tanto o consumo de droga, apesar de também ser, mas é mais ideológico. Por exemplo, quando falamos no caso dos lanças, dos chilenos, é uma razão ideológica, porque eles consideram... Sim, que estão a assaltar os ricos, exatamente, não é? Portanto, não se sentem moralmente muito afetados por fazer aquilo. E muito pelo contrário, eles consideram até correto fazer. Mas isto leva-nos, e depois já voltamos ao que estavas a falar antes, mas isto leva-nos, por exemplo, para o modus operandi de uma organização deste nível. Nós estamos a falar, se for necessário, de vigilância meses para escolher um alvo. Pode ser meses, como pode ser menos tempo, não é? Portanto, depende. Eles estudam as vítimas, contrariamente àquilo que verificamos na criminalidade local, em que ocorre para o oportunismo, aquilo que no submundo do crime eles próprios designam como andar ao descuido. Andar ao descuido é o quê? É procurar uma vulnerabilidade em termos de segurança nas casas para poder fazer a intrusão. Portanto, uma janela entreaberta, uma porta que não está trancada à chave, os tostos não estão fechados até em baixo. Portanto, tudo isso acaba por ser atrativo, porque eles podem aproximar-se, inclusive, da janela e verificar se há algo que permita que eles entrem e que acabem por ter ali, portanto, alguns valores para os poder transformar e poder vender para conseguirem manter e financiar o seu consumo de droga, porque estes movem-se fundamentalmente, o furto ocorre fundamentalmente para o consumo da droga, não é? Para a dependência, para alimentar a dependência de droga. Quando falamos na criminalidade itinerante e no crime organizado, na criminalidade organizada já é diferente. Porque eles não se movem, os furtos não ocorrem para consumir droga, eles movem-se por um estilo de vida diferente, muito abastado até. Porque eu conto, inclusive, no meu livro, que retrata histórias de vida reais, retrato que eles, em alguns furtos, chegaram a ter 300, 400 mil euros vendidos no mercado paralelo, de bens furtados vendidos no mercado paralelo. Ora, quando estamos a falar destes valores, e quando eu lhes pergunto, principalmente aos da criminalidade itinerante e aos do crime organizado, se pretendem, após cumprimento da prisão, se querem seguir uma vida integrados na sociedade, eles próprios dizem que não. Eles têm orgulho e garbo em dizer: eu vou ser ladrão toda a vida. Sim, mas até porque deve existir aquele famoso código Omerta para não falarem. Não exatamente. Portanto, obviamente que eles obedecem ao código do silêncio, não é? Portanto, e sempre que... E é interessante também, ainda bem que toca nesse ponto, porque permite explorar um pouco mais essa questão. Eles, quando formam as células na criminalidade organizada, nós às vezes temos ideia, podemos, claro, não ter esta ideia, mas eles tentam, e podemos verificar também, às vezes até no âmbito do terrorismo também às vezes acontece, mas verificamos que, na maioria dos casos, as células são criadas por familiares, ou por amigos muito próximos, ou eventualmente que conheçam as famílias do novo elemento que será o integrante da nova célula. Eu lembro-me de terem referido que, se não conhecerem a família, se não estiverem muito próximos e não conhecerem a família, por norma, eles não os aceitam.
Porquê? Porque querem evitar, ao fim e ao cabo, a infiltração das polícias dentro da célula. E então acabam por ter familiares muito próximos, porque sabem que podem confiar neles, porque sabem que não vão colaborar com a justiça quando forem detidos. E também sabem que é uma alavanca de terror e de medo, porque caso não possam chegar ao operacional na eventualidade de ele querer sair ou dar com a língua nos dentes, desculpa a expressão, sim, ameaçam a família. Exatamente, ameaçam a família, inclusive com ameaças de morte. Não é? Portanto, estamos a falar de situações que eles têm que ter o controle completo de não haver, portanto, quem colabore com a polícia. Nesse sentido, há uma entrevista muito interessante, que é logo a primeira do livro, a um cidadão romeno, um jovem romeno que está detido, onde ele diz na entrevista, com convicção, que ele queria ter o melhor bando, ou o melhor grupo de ladrões. Portanto, há aqui há um romanticismo por detrás destas ações? Há sem dúvida, porque ele quando me disse isso, não o disse na perspectiva de desvalorização. Eu vi a convicção em que ele efetivamente dizia: eu quero criar o melhor, o meu sonho é criar o sonho dele, não é? É criar o melhor grupo de ladrões da Europa. E eu sei como o fazer, sei onde é que eles estão. Portanto, e isto transporta-nos um bocadinho para um romanticismo que, em boa verdade, não estamos habituados a ver, né? Principalmente em jovens, não é? Que ter o sonho é exatamente estar à margem da sociedade e seguir o caminho portanto, dos furtos, não é? Portanto, e isto acaba por ser bastante, no mínimo, também nos deve fazer refletir. Não é? Onde é que nós estamos a falhar também enquanto sociedade? Embora haja aqui, eu reparei que há aqui estilo uma fronteira relativamente à integridade física das pessoas, caso sejam surpreendidos com a presença das pessoas dentro das residências, sim, verdade? Esse é um ponto também que é importante aqui retratar, porque na esmagadora maioria, aliás, todos eles, posso dizer todos eles, evitavam o confronto físico, a violência para com as suas vítimas. Quando se deparam, por exemplo, num furto. Para quê? Para não passarem do furto. O furto, para quem está lá em casa e não saiba, portanto, o que divide o furto do roubo é a ausência, é a violência ou ameaça de seu uso. Okay. Estamos a falar de um furto que é feito com violência ou com ameaça de uso de violência, já não é furto. Em termos penais, é roubo. Okay. Não é? Portanto, eles evitam de sair do furto para o roubo. E quando se defrontam com uma vítima dentro de casa, todos eles, desde a criminalidade local até à criminalidade organizada, evitam a violência ou a ameaça. O que é que acontece? E este é um ponto importante para quem lá está em casa, para quem está em casa tentar perceber e tentar até, se tiver o azar de ser visitado, entre aspas, pelo amigo do alheio, terem em atenção que não devem, caso algum, reagir. Porquê? Porque a reação vai levar a que os ladrões acabem por agir também em relação à reação. Em termos da integridade física da vítima. Portanto, nós estamos a romantizar, mas eles não deixam de ser delinquentes, criminosos, sim, mas, que se virem sem dúvida, a sua ação limitada, vão se defender, não é? Mas eu costumo dizer que nas prisões nós encontramos dois tipos de pessoas. Encontramos as pessoas que cometeram crimes e os criminosos. É importante fazer aqui esta distinção. Os criminosos são aqueles que vão ser criminosos toda a vida. E eles próprios estão cientes disso. Não quer dizer que uma fase tardia da sua vida, não possam eventualmente desistir e seguir uma outra vida. Mas nota-se perfeitamente quem são aqueles que vão seguir pelo submundo do crime, e vou continuar no submundo do crime, daqueles que efetivamente vão por uma questão até de necessidade. Aqueles que estão a cumprir pena de prisão pelo crime que cometeram, mas vão por uma questão de necessidade. O que é isto, necessidade? Quando alguém está a consumir a droga de uma forma dependente, eles perdem a consciência, não é? E muitas vezes os furtos são instrumentais, não é? E há aqui um ponto também importante a ter em consideração, que é o seguinte. Há aqui um princípio que, em termos de criminologia, é muito importante, que é o princípio da escolha racional. O que é isto? Isto significa que uma pessoa decide envolver-se numa atividade criminosa a partir do momento em que se verificam dois pressupostos. É fácil
ou é remunerador, gratificante. Não é? Se for gratificante e for fácil, eles avançam. Ora, o que é que este princípio nos diz? Diz que se aplica isso efetivamente nestes crimes colorinho azul. Se um ladrão anda ao descuido, por exemplo, portanto, anda à procura de uma oportunidade, a residência é sempre em segundo plano. Qual é que é o primeiro? São os estabelecimentos comerciais. Okay. São, eventualmente, supermercados, que eles inclusive até disseram como é que poderiam fazer furtos dentro dos supermercados sem serem detectados. Uhum. Nas lojas de luxo, por exemplo, em que um casaco de uma marca conceituada pode valer valor milhares, não é? E isso acaba por ser remunerador. E só avançam para a residência se verificarem que a residência está convidativa para que se avance para o furto. Portanto, eles preferem sempre furtar estabelecimentos comerciais, a criminalidade local, os estabelecimentos comerciais, tirando, obviamente, as orivesarias, claro, porque têm um nível de segurança diferente. E já vamos falar sobre isso, mas já internacional não. Não. Quando falamos em criminalidade itinerante e crime organizado, eles estudam as vítimas. Eles focam-se, eles especializam-se naquilo que eles consideram ser a sua arte, que é o furto. Portanto, são duas mentalidades diferentes. Completamente diferentes. E depois já vamos ver se é possível transitar de um para o outro ou se eles entram estanques em cada uma destas categorias. Nós, entretanto, vamos aproveitar este momento e vamos até à nossa rúbrica de direitos do consumidor. Até já. Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Ou há enorme confusão, ou um perturbante grão na engrenagem da informação. Pergunta-nos um telespectador do Cartacho. Quando compramos um artigo, ele tem logo garantia mal sai à porta por 3 anos? Comprei em 2021 um aspirador numa loja que, entretanto, faliu. O aspirador avariou. Recorri à marca. A marca diz que nada tem a ver com o caso, que é a empresa que faliu que deve assegurar a garantia. O que posso fazer agora? Resta-me ficar com o prejuízo? A marca também responde, e isso de modo direto. Mas por que razão se esconde nesse jeito tão abjeto? A garantia de 3 anos só surge com a lei nova, que passou a vigorar a 1 de janeiro de 2022. A garantia na lei antiga, que vigorou até 31 de dezembro de 2021, é de 2 anos. Com efeito, é ao fornecedor que cumpre garantir, em primeira linha, o bem, em caso da sua não conformidade com os requisitos contratuais. No entanto, admite-se excepcionalmente o recurso à ação direta, isto é, voltar-se o consumidor contra o próprio fabricante. Mas não quanto a todos os remédios de que o consumidor pode, em geral, lançar mão. Só em relação à reparação e à substituição. Contra o produtor não pode o consumidor usar a redução adequada do preço, nem a extinção do contrato com a devolução do bem e a restituição do preço pago. Daí que o fabricante não possa fugir às suas responsabilidades. Como diz a lei, sem prejuízo dos direitos que lhe assistem perante o fornecedor, o consumidor que tenha adquirido um bem, conteúdo ou serviço digital que apresente uma falta de conformidade, pode optar por exigir do produtor a sua reparação ou substituição. Persistindo o fabricante na recusa, cumpre ao consumidor dirigir-se ao Tribunal Arbitral de Conflitos de Consumo territorialmente competente a fim de dirimir o pleito, exigindo eventualmente
uma indemnização pelos danos morais e materiais causados. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com o Sr. Major da GNR, Tiago Gonçalves Silva, autor deste livro, Furtos em Residências no Submundo do Crime. E, obviamente, por uma questão de prevenção, também é importante os nossos cidadãos terem a consciência de como é que operam estas pessoas, não é? E isto também há, a vulgarização há para todos os gostos. Sim, sem dúvida. Gostava só de dizer o seguinte. O livro pretendeu dar resposta a duas grandes questões. Como prevenir melhor e como investigar melhor. Ok. No âmbito da prevenção, o livro está direcionado também para toda a sociedade, para todos aqueles que gostassem de, se calhar, melhorar, e são dadas dicas até para melhorar a sua segurança, a segurança das suas residências. Por outro lado, como investigar melhor. E nesta questão, na resposta a esta questão, está mais direcionado para as polícias, para eventualmente magistrados, para políticos, para todos os profissionais que pretendem ou que lidam direto ou indiretamente com este fenómeno. Em relação à questão ao modus operandi, aquilo que nas polícias é designado modus operandi, é a forma de cometer o crime, efetivamente existem, quando falamos não na criminalidade local, mas quando falamos na criminalidade itinerante e na criminalidade organizada, eles especializam-se. Isto é, nós temos indivíduos ladrões que são escaladores, autênticos escaladores de prédios, que conseguem escalar até ao 6º, 7º, 8º e por aí adiante andares da parte exterior do edifício. Portanto, e eles dizem que, obviamente, são menos, não é? Porque isto acaba por ter uma perícia que nem todos conseguem atingir, mas estamos a falar de indivíduos que são altamente especializados neste tipo de modus operandi, neste tipo de forma de ação, não é? De cometer o crime. Depois temos indivíduos que se aperfeiçoam e que se especializam a arrombar portas, não é? Estroncar fechaduras, e outros entrar pela janela, inclusive. Portanto, que são especialistas em janela. Lembro-me de dizer-me que, quando sair da prisão, o que ele vai fazer é dedicar-se a saber como estroncar fechaduras. Portanto, porquê? Porque a especialidade dele era entrar pelas janelas, não é? Principalmente aquelas que são anti-estilhaço e afins. Portanto, acaba por ser interessante, porque os escaladores dizem-me que as pessoas que vivem nos prédios, a partir do 3º andar para cima, descaracterizam completamente a segurança, desqualificam, portanto, desinteressam-se pela segurança das suas residências, deixam as janelas entreabertas, portanto, estão muito mais à vontade. E só para termos uma ideia da perícia e do sangue frio deste tipo de indivíduos, alguns deles entram com as pessoas a dormir. Portanto, e que estudam, inclusive, o sono das pessoas, fazendo pequenos barulhos para verificar se as pessoas se movem ou não na cama. Se as pessoas se moverem na cama, significa que, efetivamente, o sono é profundo. Dizem-me eles. Se as pessoas não moverem na cama, sabem que o sono é profundo e que podem avançar para o furto de uma forma mais confortável. Todos eles me dizem, por exemplo, que, já agora, para quem está em casa, também gostaria de se precaver em relação a esta situação, que é a seguinte. Eles dizem que, quando entram em casa, escaladores ou outros, a esmagadora maioria das pessoas tem as chaves de casa e as chaves do carro logo ali à entrada. É a esmagadora maioria. Não é muito difícil encontrar ou as chaves do carro, ou as chaves das viaturas, ou as chaves da residência. Portanto, eles dizem que é a esmagadora maioria. Por outro lado, por exemplo, para quem vou dar aqui uma outra dica, quem vive em moradias, e também neste caso, já em concreto também em prédios, acaba por deixar passar esta ideia de não deixar muita correspondência, por exemplo, na caixa do correio. Porque ao deixar muita correspondência na caixa do correio, está a transmitir para quem anda ao descuido, e principalmente para quem anda ao descuido, mas não só, que a pessoa não está em casa. Porque tem a caixa de correio cheia, logo não está em casa. Para quem vive em moradias, dizem-me que a maioria das pessoas que têm, por exemplo, alarme, só tem alarme se for uma moradia com 2 andares. Só tem alarme no resto de chão, não tem no primeiro andar, não tem no andar de cima.
Porquê? Porque considera-se que ninguém vai entrar pelo andar de cima. Portanto, e é exatamente em alguns locais, algumas intrusões são exatamente pelo andar de cima das moradias e não pelo andar de baixo, porque sabem que em 200 apanham, se calhar, 4 ou 5 que têm alarmes nos andares de cima. Depois, as regras básicas de segurança, para quem anda ao descuido, evitam a maioria dos furtos, porque a maioria dos furtos ocorre fundamentalmente naquilo que é a criminalidade local. E quais são as regras básicas? Deixar a porta trancada à chave, fechar as portas e janelas, portanto, trancadas mesmo, com os tos corridos. Só estas regras básicas evita que grande parte dos furtos ocorram. Obviamente, quando falamos em criminalidade itinerante e criminalidade organizada, já não é propriamente isto. Mas, já não são propriamente estas as medidas suficientes. Mas eu creio que, e agora falando para os profissionais, por assim dizer, do setor, quanto maior a especialização, também menor, por assim dizer, o grupo de pessoas que consegue fazer aquilo, o que facilita a investigação. Não, ou seja, percebe? Sim, se é um escalador ou se é um que consegue arrombar os cofres, sim, não é? Consegue. Sim. Ou seja, não deve haver muitos. O que significa que é possível, a piscina de candidatos é bastante menor. Sim, a amostra é mais reduzida, porque basicamente acaba por ser uma assinatura. Não é? Porque é algo que é muito importante também quando estudamos a criminalidade, acaba por ser uma assinatura. E este livro acaba por dar um contributo também em relação a isso. Quando o investigador entra na cena do crime, percebe logo que tipo de ladrão entrou ali, inclusive. Ora, se temos um modus operandi muito refinado, muito idêntico em várias situações, sabemos de antemão que quem poderá estar por detrás daquele furto poderá ser um grupo A, B ou C, que já esteja previamente determinado. Mas há aqui um ponto que eu julgo que é importante aqui também destacar, que é o seguinte. As polícias, quando entram as polícias de uma forma geral, quando entram no cenário de um crime, se verificarem, e eles próprios dizem isto, se verificarem que, por norma, não quer dizer que aconteça sempre, porque não há regra sem exceção, claro. Não é? Mas quando entram numa residência em que está tudo remexido, portanto, dá ali um sinal de desorganização, de desarrumação completa. Isto leva-nos a pensar, ou pelo menos a quando o investigador entra, deve pensar, ok, se remexeu em tudo, pode ser alguém, e se a entrada foi relativamente fácil, ponto importante, se verificaram que eventualmente uma janela partida, por exemplo, facilmente partida, que a persiana não estava corrida, e que estava corrida para cima, e que efetivamente era fácil de entrar, e que está tudo desarrumado, e que foram levados, por exemplo, além de ouro e dinheiro, também, por exemplo, comida, inclusive, muito provavelmente não estamos perante grupos de criminalidade itinerante ou de criminalidade organizada. Será a criminalidade local, com toda a certeza. Por outro lado, se entrarmos numa residência que é uma residência já mais de luxo e que o cenário do crime não está praticamente desarrumado, está ali com uma perfeição que nem demonstra que tenha sido alvo de furto, provavelmente estaremos perante a criminalidade itinerante ou criminalidade organizada. Isto é tão interessante, Sr. Major, que inclusive acho que você menciona que há uma aproximação causística aos serial killers. Exatamente, sem dúvida. Eu faço um estudo comparativo, obviamente acaba por ser uma aproximação entre dois cenários muito interessantes. É que temos os serial killers, são os desorganizados, que são aqueles que se movem de uma forma espontânea, que inclusive é quando acabam por assassinar a vítima, são altamente desorganizados. A vítima não há um perfil comum entre as vítimas. Por vezes até são consumidores também de droga, o que faz com que essa desorganização esteja patente exatamente no cenário do crime. E depois, por outro lado, temos os organizados. E o mesmo se verifica, o mesmo se verifica nos ladrões de residências. É que, o quanto mais eles próprios me disseram, eu não sou como alguns, na perspectiva deles, eles a referir, eu não sou como alguns que quando entram numa residência vai desarrumar tudo, vai desorganizar tudo. Não, eu sei perfeitamente onde procurar. Tento não desarrumar muito, porque eu sei exatamente os locais onde procurar.
Portanto, não vou andar a desarrumar por E desarrumar. quase que há um orgulho, É um orgulho nisso, não é? É um orgulho. Eles defendem com garbo que são ladrões e que aquilo é uma arte. Não é? A forma de entrar... lembro-me de dois me terem dito, da criminalidade itinerante e da criminalidade organizada, terem-me dito que o furtar é uma arte e que se tivesse, por exemplo, 5.000 euros em cima desta mesa, eles não levavam, porque não lhe dá adrenalina. Eles movem-se também por isto. É quase um desafio dizer, ok, aquilo é difícil, vou tentar entrar. É um certo orgulho, um orgulho que eles têm em conseguir, de certa forma... entrar e sair quase sem ninguém dar conta e em situações que supostamente seriam quase impossíveis. Portanto, é um desafio que eles têm. Não é? E depois gostava também de dizer o seguinte, que aqui é um ponto que dois pontos que eu não gostaria de deixar passar. Primeiro, eu te falo também da questão da simulação do crime de furto. É uma coisa que... Há uma entrevista, sim senhora, com... A simulação do crime de furto é muito importante. Porquê? Porque o investigador, quando entra numa residência, a primeira coisa que ele deve pensar é o proprietário pode ser ele o burlão ou o simulador deste cenário de crime. E porquê é que isto acontece? Porque todos eles me diziam que o principal interesse que tinham era furtar ouro e dinheiro. Todos eles, todos. Ouro, quando se fala em ouro, fala-se em joias, não é? Facilmente transportável, facilmente vendido no mercado paralelo, tem logo dinheiro ali. Aqui é importante referir que quando... dos donos da casa, eventualmente ser participante num esquema... Quando falamos dos donos da casa, eles próprios, algumas pessoas, face a uma crise económica ou financeira que podemos estar a atravessar, e iremos atravessar com toda a certeza, mas e não só, situações de necessidade financeira transitória da vida de determinada pessoa, a pessoa pode, eventualmente, avançar por uma simulação de furto em residência para burlar os seguros com o ouro que mandou segurar. Mandou segurar, fez o seguro do ouro e simulou um crime de furto. Portanto, e o mais interessante é que os simuladores deixam rastros que são também muito facilmente detetáveis ou detectados por polícias que estejam treinados, por polícias que acabem por ter um olhar clínico, um olho clínico relativamente à forma como vêem aquele cenário. Mas, Sr. Major, não acha que, por exemplo, em relação ao ouro, seria um bocadinho mais fácil se cumprisse com a legislação nas casas de penhora e nas casas do ouro de identificar quem lá vai? Sem dúvida. Mas antes de responder à questão, deixe-me só falar no outro segundo do aspecto que eu acho que é importante. Okay. No caso de imaginemos que as pessoas colocam alarme, também depende, obviamente, do tipo de casa que temos. Esta em boa realidade é assim. Mas imaginemos que colocamos o máximo de medidas ativas e passivas numa residência para evitar que ela seja alvo de furto. Um conselho que eu dou a todas as pessoas é evitem ter dinheiro em casa, evitem ter muito ouro e muitas joias em casa, porque é exatamente isto que os ladrões procuram. É exatamente isto. Portanto, e este foco é importante. Se as pessoas tiverem o azar de verem a sua casa alvo de um furto, pelo menos evitam que os ladrões tenham sucesso quando entram em casa. Porque, basicamente, o que eles vão procurar, na esmagadora maioria, todos eles, é ouro, joias e dinheiro. É o que eles vão procurar. Porque é facilmente transportável, é facilmente vendido no mercado paralelo, portanto é isto. Se as pessoas não tiverem, pelo menos se houver uma intrusão, ok, partiram a porta, partiram a janela e não houve muito mais, eventualmente podem levar algo mais de menor valor, mas pelo menos já não tiveram sucesso. Está bem? Em relação àquela questão que estava a falar, que era, desculpe... Que agora também já não me lembro. Ok. Olha, mas agora vou-te dizer algo que não disse enquanto bebíamos um café e enquanto estávamos aqui a conversar, que tem a ver com o impacto psicológico de um furto a uma residência e daí provavelmente a necessidade de existir um departamento especializado nisto. Eu vivia em Barcelona, entraram-me pela casa adentro, devia ser o duplicado de uma casa que já tinha sido alugada N vezes. Entrei em casa, de tudo aquilo que eu vi
aquilo que mais me impactou foi uma fotografia da minha filha que tinha sido colocada de cabeça para baixo, o que significa que quem entrou naquela casa sabia quem eu era e conhecia provavelmente a minha família. Eu já lá vivia há uns anos. Não tenho a certeza se me roubou alguma coisa. E foram meses em que alguém com o meu tamanho teve dificuldade em dormir, em sentir que estava a entrar em casa. Eu, na realidade, sentia que estava a entrar num sítio onde eu tinha sido violado. Exatamente. Não Exatamente. achas que é por causa disto que devia haver uma atenção maior sobre isso? Sem dúvida, eu acho que não teria a melhor forma de explicar, porque é exatamente isso. É um sentimento que tem um impacto psicológico na vítima muito grande, perdura durante muito tempo e, em alguns casos, para toda a vida. É quase sentirem-se usadas de alguma forma, não é? Falou na questão da violação, se calhar é um sentimento muito próximo, porque é estar a invadir aquilo que é o nosso território, não é? A nossa propriedade privada, o nosso território. E estava tudo desarrumado. E o nosso território. Agora, quando falou naquela questão, na pergunta de se não deveria eventualmente cumprir-se a lei no que diz respeito à questão do ouro, efetivamente, isto acontece porque, em boa verdade, vivemos numa sociedade que é criminógena. De uma forma geral. Isto é, as pessoas, se verificarem que não há uma grande penalidade relativamente a determinado tipo de crime, acaba por ser vantajoso. Não é? Portanto, nós sabemos, por exemplo, que podemos comprar algo que seja proveniente de um furto, mas compramos abaixo de metade do valor, não é? Do aquilo que é o preço de mercado, e isso acaba por ser vantajoso. Portanto, porquê? Porque quando digo que a sociedade é criminógena, por vezes poderá aproveitar o crime sempre existiu em todas as sociedades, aproveitar o crime desde que o crime seja menor, um crime menor, e que não haja uma grande penalidade. Vou dar, por exemplo, um exemplo. A receptação. Não é? A receptação, nós temos, apesar de em termos de investigação, em termos de eficácia de investigação, não ser aquela que seria a ideal, mas no que diz respeito a quem furta, aos ladrões, mas quando verificamos ao nível de receptadores que cumprem e que são condenados, é um número muito mais reduzido. Portanto, a receptação aqui é quase um crime menor. Já percebi. Não é? Okay. Agora, voltando à questão do impacto psicológico, sem dúvida alguma... Da necessidade também da existência porque estamos nos últimos 2 minutos com o tempo. Sim, ok. Há aqui um ponto há uma frase de Maquiavel, no seu livro O Príncipe, que acaba por retratar um bocadinho... É o Maquiavel que diz, portanto, o clássico no Príncipe, que diz, não sou eu que estou a dizer. Ele diz que as pessoas mais facilmente esquecem a morte do pai do que a perda da sua propriedade. Portanto, estamos a ver o impacto que tem, portanto, a propriedade para o ser humano. Não é? E é pela propriedade que se mata e é pela propriedade que se morre. E daí, talvez, então, estar na altura de pensar se não seria necessário um departamento especializado, um estudo, um maior estudo? As polícias fazem tudo o que está ao seu alcance e efetivamente para que se consiga atingir bons resultados. Obviamente que nunca vamos conseguir acabar em absoluto com este fenómeno, porque é altamente vantajoso, porque acaba por ser algo que, como se costuma dizer, as pessoas só dão importância face àquele ditado popular, casas roubadas, trancas à porta. Não é? Até Mas lá... olha, este livro pode ajudar. Sr. Major Tiago Gonçalves Silva, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Eu recordo o livro Furtos em Residências, o submundo do crime, está disponível em livrarias, porque eu já tinha visto este livro numa livraria, e resta-me agradecer a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar, dizendo que pode voltar a ver estas conversas no canal do YouTube do nosso programa. Não se esqueça de subscrever, clicar lá no sininho para receber a notificação sempre que fazemos o upload de um novo vídeo. Não se esqueça que amanhã estamos de volta à mesma hora e, para além do mais, temos o programa também na rádio. Você pode sempre ouvir aí, mas na rádio não dá para repetir. Obrigado mais uma vez. Pode partilhar também nas redes
redes sociais, Facebook, Instagram, as suas partilhas acabam sempre por nos ajudar. Eu estou aqui a enrolar um bocadinho porque estou-me a esquecer do que dizer. Olha, boa noite e até amanhã.